Boa noite a todos. Vou aguardar todo mundo, as psicóloga e psiquiatra tá entrando pra gente estar iniciando a live. Tá dando pra ouvir bem? O som, a imagem? Tá tudo certo com o som, com a imagem? Vamos aguardar só mais um pouquinho que a gente já inicia já com as convidadas. Ok, só vamos aguardar mais uns minutinhos e a gente já começa. Só esperar a André entrar na live também. Oi, boa noite, pessoal que tá entrando. Oi, boa noite, André. Boa noite, Maria. Boa Tudo bem? noite, tudo bem? Prazer Pra- estar aqui. Prazer, presença de vocês também. Acho que tá com um pouco de problema na conexão. Acho que da Maria parece que tá um pouco. Sim, aqui ela tá carregando ainda. Agora deu. Agora deu, Deu, Maria. deu. Aham. Aí, vou estar apresentando vocês. Boa noite a todos. Sou Emanuel, faço parte da consultoria da Oriente, faço o curso de psicologia. Vou apresentar nossas convidadas, a psicóloga Maria Almeida, que adotou o nome literário de Maria Ferri, é graduada em psicologia, especialista em psicologia clínica e neuropsicologia e mestre em gerontologia pela Universidade de Lyon. Além de psicóloga, é autora e coautora de vários livros, entre eles Síndromes e Distúrbios Neuropsicológicos, Reeducação Neuropsicológica, Manual para Tratamento de Disgrafia, Desortografia e Troca de Letras, além de muitos outros. E a doutora Andrea Kraft, que possui formação em medicina pela Universidade Católica de Pelotas e é especialista em psiquiatria pela Universidade de Medicina de Valência e mestre em promoção da saúde pela Unicesumar. Acredito que para começar poderíamos estabelecer o que é bipolaridade, tanto nos seus aspectos psicológicos quanto nos seus aspectos psiquiátricos. Aí passo a palavra às duas. Bom, vamos assim, então, ao conceito de bipolaridade, né? Que, na verdade, é um transtorno de humor que pode se apresentar de diversas formas. Não existe um único estilo para bipolaridade, existe vários, né?
Inclusive, existe assim, até uma definição de eixo 1, eixo 2 e eixo 3. Antes de começar a bipolaridade, a gente pode confundir também com a ciclotimia, que não é uma bipolaridade, mas se parece, é muito leve. Então, assim, é uma oscilação de humor, onde a pessoa ela tem momentos de euforia, períodos de euforia e períodos de depressão. Só que nesse meio não é só euforia e só depressão. Por exemplo, a euforia também pode vir acompanhada de muita irritabilidade. Então, uma semana a pessoa pode estar de uma forma, na outra semana de outra. Então, assim, ela muda muito o estado dela. Algumas pessoas mudam de dia para dia esse humor. Outras demora uma semana, muda de semana para semana. Outra passa um ano, às vezes, só com euforia e depois é depressão profunda. Nos casos mais leves, então, nós não temos problemas com suicídio, né? Nos casos mais graves, pode ter até suicídio. A André, pode complementar. Eu acho assim, o transtorno, a bipolaridade entrou como um adjetivo na população, né? A população é bipolar, a política é bipolar. Então ficou um pouco assim, como se fosse um período de alegria, de tristeza. Não, na psiquiatria a gente não vê isso. O transtorno de humor bipolar é um transtorno grave. Ela tem uma condição genética também, que a gente, uma predisposição genética. Como a Maria falou, nós temos um espectro bipolar, né? A classificação na psiquiatria, a gente se faz como transtorno bipolar tipo 1, que é onde tu tem que ter uma mania franca, né? E num período de 7 dias, e oscilando com depressão, que não é tristeza. Então, a gente fala assim, depressão não é tristeza, depressão realmente é um estado assim de pensamentos, ideações suicidas, a pessoa tem falta de prazer, falta de vontade, a questão da higiene não existe ali, a vaidade não existe, fica tudo muito preto e branco, né? E não é a mania que a gente fala, hipomania não é alegria, é um estado de euforia, uma energia fenomenal. A pessoa pode ficar ali uns 3 dias sem dormir, ou ter 3 horas de sono e não se sentir cansado no outro dia. Então, ela faz 1000 coisas ao mesmo tempo, só que no tipo 1, o que acontece? Isso acaba trazendo prejuízo no lado social, profissional do paciente. Porque pode ter essa questão de delírio, que a gente fala, o delírio de grandeza, né? Também existe a fala verborreica, quer dizer, a pessoa fala muito, mas não consegue concluir os pensamentos. Ela passa de um pensamento para o outro, né? Tá falando, por exemplo, o jogo do Brasil, vou vestir a camiseta verde e amarela. Mas a minha mãe tem um passarinho, um canarinho que é amarelo. Ela não consegue completar o pensamento. Existe também a questão que o bipolar clássico, ele tem uma tendência muito grande a se envolver com riscos de drogadição, alcoolismo, tem uma hipersexualidade muito grande, correndo muitos riscos, né? E é isso, eu acho que é diferente de alegria e tristeza. Tem o tipo 2... Vamos complementar também o seguinte, quando você vê aquele vizinho que resolve criar um problema, fazer confusão, entendeu? Do nada, então um problema lá com o gato. Então você pode saber que quando é aquela fala constante, a pessoa quer ter razão, fala sem parar, então você está provavelmente diante de um bipolar. Porque ele tem uma irritabilidade alta, nessas fases ele acha assim, se vê sempre com muita razão, né? Ele vê só uma única visão que é a dele. Agora, é claro que vai depender dos graus
de bipolaridade, né? Para a gente, então tem aquele bipolar mais leve, que seria o nível 1, como a Andrea colocou, o nível 2 e o 3, que seria assim, no 3 a pessoa já corre, inclusive, risco de vida, né? Essas pessoas, elas também, assim, às vezes investem alto na fase de euforia, perdem dinheiro, compram, pode ter compulsão na fase de euforia, né? Nessa fase de ansiedade, nessa fase de euforia, pode perder dinheiro. Então, assim, diversas são os sintomas. Tanto que eu coloquei, tem que se fazer um bom diagnóstico diferencial, que a nossa tendência é tudo jogar para bipolaridade. Quando, às vezes, existem outros problemas em que inclui a bipolaridade. Exatamente. Né? Só deixa eu complementar aqui, na psiquiatria, né? Vamos falar na psiquiatria. O tipo 1, na psiquiatria, é o mais grave, né, Maria? Que é aquela mania franca, que tu pode entrar num delírio psicótico e requer internamento. O tipo 2, que a gente fala que é uma hipomania e uma depressão mais leve, mas eles têm períodos, né? E tem um período, não é assim tudo misturado. E a ciclotimia, que é o que tu disse, que é muito rápido, pode até mudar de humor no mesmo dia, né? Sim. Por isso que acabou assim, que parece que todo mundo é bipolar, né? A ciclotimia Sim. fez uma Acho que você está confusão. colocando Todo mundo virou algo. bipolar. Então a gente fala de espectro bipolar. Mas o tipo 1, para nós, na psiquiatria, é o mais grave, é um indicativo de internação psiquiátrica, porque existe delírio, um delírio de grandeza, que a pessoa, eu sou amigo do presidente, eu tenho, sei lá, a pessoa sai lá distribuindo dinheiro, bens de todo mundo, tem uma conexão com Deus. É tipo de uma loucura, mas uma loucura alegre. Mas que prejudica a funcionabilidade do paciente, tanto em nível profissional, familiar, social. Então, é esse adendo aí que eu queria colocar. Então, a Andrea colocou assim, os tipos, né? Dentro da psicologia, a gente coloca o eixo, que já é o contrário. Eixo 1, eixo 2 e eixo 3. Eu faria essa ordem inversa quando se coloca o eixo, né? Então, quando olhar para alguém e falar eixo 3 é grave, entendeu? Muito grave. Na psiquiatria é o contrário. Mas, enfim, a gente sabe que quando tem mania franca, que é esse episódio de mania que tem que ter um período de 7 dias ou mais, que ele pode entrar até num delírio psicótico, que muitas vezes tu até pode confundir com uma esquizofrenia. Porque ele entra num delírio, e eu já recebi pacientes no consultório em surto psicótico, de mania, e eu tenho que ter muito critério para definir se é uma psicose maníaca ou esquizofrênica. Tem uma diferença que a gente faz, que é isso que eu disse. O bipolar, ele tem fuga de ideias. Então, ele passa de um assunto para outro muito rápido. O esquizofrênico, ele faz uma interceptação. Ele fala coisas aleatórias, aí ele dá uma parada e aí ele volta para outro assunto. Tem que ter tem que ter uma técnica para te fazer esse diagnóstico, uma técnica criteriosa, mas o que a gente vê é muito difícil tu diagnosticar um bipolar. Não é fácil, não. A gente tem que fazer diferenciar da esquizofrenia, por exemplo, um problema neurológico, um tumor que pode estar afetando o cérebro, que está dando uso de drogas, porque a pessoa fica também com todos os sintomas. Então, por exemplo, às vezes entra um paciente, ele é usuário de droga, mas aquilo mantém por um tempo muito grande, que a gente sabe que um dos gatilhos que a gente fala, porque o transtorno de humor bipolar, muitas vezes tu tem uma predisposição, de repente tu usa lá a droga e ela engatilha o transtorno de humor. Isso é comprovado, já tem pesquisa sobre isso. Né? Então, não é fácil ter um diagnóstico de bipolaridade. Eu mesmo tive uma paciente
na minha vida, 2 ou 3 casos, que foi diagnosticado como depressão recorrente. Ela tinha muitos sintomas de depressão, que não é tristeza, que é como eu falei, pensamento suicida, falta de prazer, ficava trancado no quarto, dormia o dia inteiro. Dei o antidepressivo, mediquei com antidepressivo, ela me apareceu lá toda maquiada, com decote, hipersexualizada. Eu digo, peraí, eu nunca vi isso. Então, isso aí não é depressão recorrente, isso é bipolaridade. Muitas vezes no bipolar, tu dá um antidepressivo, o que acontece? Dá a virada maníaca. Então, e por muito tempo, às vezes, a pessoa é diagnosticada como depressão e em determinado período lá, tu entra com antidepressivo, que existe antidepressivos que tu sabe que não dá uma virada maníaca, porque a gente usa antidepressivo no bipolar muitas vezes, né? Até junto com o estabilizador do humor, que é o mais indicado. Só que tem alguns antidepressivos que dão aquela virada maníaca, a pessoa fica em franca mania, assim. Ela muda. E aí eu percebi, poxa, ela tá hipersexualizada, tá se expondo a riscos, então isso não é depressão, é bipolaridade. Bom, na psicologia a gente faz um pouquinho diferente a questão do diagnóstico, né? Tem um teste muito bom, que é o Pfister, que é o teste das pirâmides coloridas. É um dos que eu achei assim, mais fidedigno para você ver as possíveis patologias, né? Então, assim, quando você pega um vazio interior muito forte, junto com a hipomania, então você já tende a fazer o diagnóstico em cima desse teste. Tem o Rorschach, que também é excelente, só que ele é muito extenso e não compensa fazer. Mas o Pfister, ele dá uma resposta muito boa. Agora, além disso, normalmente, a gente leva a terapia do bipolar, encaminha, assim que percebe, encaminha, psiquiatra já encaminha com o diagnóstico, né? E a gente vai acompanhando como é que ele vai estar se saindo, né? Eu acho que é bom trabalhar com a psiquiatria nesse sentido, porque nós vemos o paciente toda semana. Então, a gente vê como é que ele está reagindo à medicação. Eu acho muito importante, eu encaminho todos os meus pacientes para terapia, porque o contato terapeuta é semanal. A adesão do paciente bipolar não é fácil, porque ele se sente muito bem na fase da hipomania, da fase da euforia. Então, ele quer largar um remédio, ele tá se sentindo uma autoconfiança grande, está se sentindo super poderoso, muito bem. Então, assim, o olhar do psicólogo é muito importante nesse sentido, sabe? E para ele dizer, opa, tá tomando a medicação. Então, isso a troca do psiquiatra com o psicólogo é muito importante, porque a gente vê o paciente a cada 30 dias, o psicólogo é semanal, às vezes 2 vezes por semana. Então, eu acho muito importante esse conjunto, a psiquiatria com a psicoterapia. Eu vou dizer que nenhum paciente meu, bipolar, transtorno de ansiedade, até o próprio transtorno de humor depressivo, eu encaminho para psicoterapia, eu acho importante. Não acho que na esquizofrenia seja a terapia, às vezes, faça muita, mas o acompanhamento, o olhar do psicólogo nos diz muito, nos alerta, traz a adesão ao tratamento, que isso é muito importante. E vale constar aqui que o bipolar, ele é ruim para tomar medicamento. Ele sempre acha que ele está bom, que ele não tem nada, que ele está ótimo. Então, ele tem um mecanismo de negação para a medicação incrível, né? Então, assim, o que é tratado, a família, no caso, acaba sendo um fator bem importante para o tratamento do bipolar, tá? Muito. Porque a família ajudando, principalmente assim, aquele que está ameaçando se suicidar constantemente, tá? A família precisa entender o que é um bipolar, tá? Se eles não compreenderem, eles não vão conseguir ajudar, tá? Mais uma coisa também que eu percebo, a característica deles ou eles confiam ou eles não confiam,
tá? Eles têm algumas peculiaridades. Parece que eles pressentem, não, esse eu quero, esse não quero. Também, eu acho que a psiquiatria você deve perceber isso, né? O Sim, sim, como pessoal... profissional, né? Tu fala, né? sim, sim, o profissional, a Isso, relação profissional. profissional. A É, relação profissional é muito importante. Eles têm. Isso está muito ligado com, como a gente até falou, o estigma, o preconceito, porque a presença da família é muito importante, mas a família também tem uma questão que, às vezes, tal é um transtorno de humor bipolar, está em tratamento, está assistindo um filme de comédia, ele dá risada. Aí o pai ou a mãe pergunta: tomou o remédio hoje? Né? Ou a pessoa está triste lá, tomou teu remédio hoje? Isso causa uma aversão para o paciente, né? então, mas Então a aí, gente aí tem que que cabe a alertar orientação para a família, a entendeu? orientação da As família pessoas, quanto a isso, porque estigmatizar, ficar, né? Isso é muito pesado para o paciente, né? agora, a família bem orientada, ela acaba ajudando, entendeu? Então, Ajudando quando você diz muito. assim, não fica assim, não fica, né? Quando ele consegue entender o psicológico do outro, é muito interessante. Por quê? Porque o bipolar ele tem um poder de causar irritabilidade na outra pessoa. Sim, Então, sim. se o outro não compreender, ele vai sentir raiva do bipolar. Com Entende? certeza, com certeza. Ele tem um aspecto assim de muito, vamos dizer assim, centro. Eu sou o centro de tudo, né? O bipolar é assim. E isso Sim. causa uma aversão. E tem essa questão da irritabilidade também, está dentro do humor, né? Das relações humanas. Eles têm, assim, ficam dependentes de uma única pessoa, né? Mas eles confiam naquela pessoa que ele consegue seduzir, induzir para ele, entendeu? Então, se não falar a linguagem dele, não serve, tem que falar a mesma linguagem. O bipolar, ele é complexo, então ele, ao mesmo tempo que ele pode te amar, ele pode te odiar. Pode te odiar. Tá? Exatamente. Ele Dependendo... pode causar aquela, né, relação com o cliente, com o profissional e tentar cutucar o profissional, né, para ver se isso acontece muito, né? E a gente tem que manter esse equilíbrio, uma boa relação, entrar, como a Maria diz, no centro ali da doença e conseguir manejar tudo isso. Não é fácil. Não é fácil. o bipolar, ele foge bastante do tratamento, ele tem a dificuldade para enfrentar as verdades dele, né? A vantagem é que alguns têm a síndrome de pânico. E quando o pânico pega, aí eles vão para terapia. Aí eles aceitam. Eles aceitam melhor. Entende? Porque o sofrimento do pânico é muito grande. Quais são os primeiros sinais, tanto psicológicos quanto psiquiátricos, para prestar atenção e procurar ajuda? Já pegando esse gancho. Olha, no passado, nós dizíamos que sabe assim, aquela história que todo mundo escutava assim, fulano era super inteligente, estudou tanto, aí você vê, de repente ficou louco, com 18 anos, né? Quando chega aos 18 anos, ficou louco. Quer dizer, na verdade, não é. A propensão antes de se desenvolver a doença era por volta dos 18, 20, 23 anos. Hoje nós temos um efeito cascata. Então, hoje, bem mais cedo, você já percebe sintomas diferenciados, né? Você já percebe em crianças de 8, 9 anos, então já um riso ansioso, você já nota. Você já percebe uma tendência a querer ficar parado, a se jogar, a ficar deitado também, sabe? Então, existem vários indícios já na infância que já, então, eu diria, não está mais desenvolvendo mais na cidade, já está desenvolvendo antes. Na psiquiatria, nós temos a psiquiatria infantil, né? Então, tem algumas doenças que a gente já antigamente não se tratava criança com bipolaridade, até esquizofrenia, né? Então, hoje a gente já tem essa especialidade porque a gente já sabe que pode desenvolver mais cedo isso.
não é tão comum, mas... Porque, assim, a questão do bipolar, muitas vezes ele vai aparecer, mas, assim, com mais frequência na fase dos 18 para os 25, e aí entra vamos dizer, um surto maníaco, aí é muito fácil de tu diagnosticar, né? Porque a mania é muito mais fácil de tu ver, né? E vai piorando com a idade. Conforme a idade vai avançando, os sintomas da bipolaridade também vai piorando e os danos que o bipolar vai causando também são maiores. E a gente fala que cada surto psicótico de mania existe uma deteriorização, assim, a gente tem uma perda neuronal, existe uma inflamação no cérebro. Então, ele vai perdendo essa cognição. E a gente sabe que depois de um primeiro surto maníaco, há 90% de probabilidade de dar um segundo surto. E como eles têm falta de adesão ao tratamento, isso é muito frequente, né? E isso traz prejuízo, sim, para o paciente. É uma doença que tem que ser tratada a vida toda. Sim, a terapia ajuda a amenizar muitos sintomas, muito, muito. Dá para a pessoa medicada e com a psicoterapia levar uma vida normal. Medicada, com terapia, a qualidade de vida é outra, né? Sem a medicação, existe todo esse prejuízo aí, né? Essa oscilação, vai ter prejuízo profissional, familiar, separação. Então, a gente sabe que no transtorno de humor bipolar exige um tratamento, exige um acompanhamento psicoterápico, psiquiátrico, medicamentoso e, assim, um diagnóstico bem criterioso também, né? Porque a gente não pode também, como psiquiátricas... Às vezes, já teve vezes assim, eu demorar né? 6 meses para dar um diagnóstico de bipolaridade. Porque como a gente vê o paciente Maria, toda semana, às vezes você... até 5 anos. Mas para a Pesquisas gente aí ver que a toda gente faz, semana, como internacionais, a né? gente vê toda semana, você percebe o humor do paciente, como é que ele está, as contradições entre uma sessão e outra, o nível de mentira, né? Porque o bipolar, ele gosta de mentir um pouquinho também, ele gosta de manipular. Sim, sim, sim. Existe isso também, né? Ele tem essa questão de manipular, de mentir, justificar, vamos falar assim, justificar os comportamentos dele, né? Para ele tem sentido aquele comportamento. Só que quem vê de fora diz, não, tem alguma coisa errada aí. Esse cara não tá bem, né? Essa mulher não tá bem, tá fugindo do normal. Então, o olhar do profissional, do psicólogo, do psiquiatra é muito importante. Esse não tratamento do caso do transtorno bipolar, ele pode desenvolver algum outro transtorno? Ou, no caso, se não tratado, pode aumentar os níveis dele ou diminuir? Como que ocorre essa parte? Olha, pode ser o não tratamento, tem vários casos de suicídios do bipolar em fase de depressão, chega ao suicídio de fato. Sim. Como pode chegar a brigas em fase de euforia, né, que vem a irritabilidade, onde a pessoa, se ela tiver o revólver, ela pode atirar, ela pode matar. Assim, nós estamos falando daquele nível piorado, sem tratamento nenhum. Então, assim, pode ter consequências muito drásticas. Graves. E tanto, além de provocar, isso eu digo, corre o risco de vida do paciente e de outros, porque, como diz a Maria, ele pode, numa briga de trânsito, pegar e matar alguém, né? E também tem o prejuízo financeiro, né? Porque eles se envolvem na impulsividade, em jogos, em compras compulsivas, essa hipersexualidade que pode pegar uma doença e eles não têm nenhum problema com isso, eles não medem nem um pouco a consequência disso. Sim, me lembrou muito uma paciente, ela disse que um dia levantou muito animada, feliz da vida, e falou assim, eu mereço um carro novo.
foi na concessionária e tirou o carro novo. Ela Exatamente. nunca ia ter condições de pagar o carro. Pega Tá? no cartão, passa o cartão, compra o carro. Isso já havia também. Aí, o que que acontece? Depois, na hora de pagar, não tem dinheiro, vem a cobrança, aí entra em depressão profunda. Aí tenta-se uma manipulação dos parentes, das pessoas que estão em volta, para que pague a dívida e tal. Às vezes até consegue, né? Aí, quando não consegue, entra em depressão profunda e aí tem que entrar no tratamento de qualquer forma. O bipolar, ele só faz o tratamento mesmo quando ele está em sofrimento. Exatamente. Quando ele está numa fase que ele está muito bem, se achando... ele não adere ao tratamento, né? E é importante esse acompanhamento da família também, porque não pode também passar a mão, né? Ah, é bipolar, né? Não, ele tem que dar esse limite também, dizer, olha, vamos... Né? Porque às vezes ele Tem que ter o para com meio a termo, porque medicação. Ele para com a tem que ter medicação e meio nem termo que às sabe. vezes a família faz todas as vontades. Por exemplo, bipolar criança. O bipolar que, de 10, 11 anos, ele tem mania de mandar na mãe e no pai. E achar que ele é o dono da situação. Exatamente. A bipolaridade, ela só aparece assim em casos que tem algum evento traumático ou sem evento traumático ela pode aparecer também, se manifestar? Olha, nos eventos traumáticos, a gente colocaria a ciclotimia, que não é bem uma bipolaridade. Então, assim, separação, perdas financeiras, perdas de alguém. Se a pessoa não tiver a condição genética para bipolaridade, ela ficaria só nessa ciclotimia, entendeu? Mas tem que ter uma condição genética, normalmente. Geralmente não precisa de um agente estressor para um transtorno bipolar franco, né? Um grave, né? Pode ter um estressor, pode ter um Não, gatilho, né? Mas quando acuado, a crise se desenvolve mais rapidamente. O bipolar não suporta frustrações, ele não aceita ser contrariado. Então, quando contrariado, o surto vem com mais rapidez, com mais facilidade. Tá? Mas a condição é genética, tanto assim que quem vai ter filhos, né, o bipolar, ele tem que pensar se ele vai querer ter filhos ou não. Porque pode ter, 50% ele vai mandar. Pode ter. O risco de ter um filho também com a mesma condição, né? Sim. E quais são as principais dificuldades em diagnosticar o transtorno bipolar? Para a psicologia e para a psiquiatria tem esses mesmos problemas ou são problemas diferentes? Olha, na verdade, eu vou te dizer uma coisa, os convênios exigem que a gente coloque um CID. E, se você for ver, as pessoas têm todos os problemas. Tanto que eu escrevi um livro que se chama Síndrome de Pânico X-Tudo. Sabe? A pessoa tem tudo. Então, uma semana ela faz uma coisa, outra semana ela faz outra, daí... então, por exemplo, se você pegar o borderline ele tem fase de euforia, ele tem fase de depressão, ele tem fase de roubo, ele tem fase de drogas, ele tem todas as fases do borderline, entendeu? Aí você pega outra patologia. Então, as patologias, elas se misturam um pouco entre si. Aí que você tem que ver detalhadamente, né, com uma lupa mesmo, para fazer um diagnóstico diferencial. Então, a gente tem que tomar cuidado para não colocar tudo como bipolar. Eu lembro quando eu terminei a faculdade, era muito moda DCM, disfunção cerebral mínima. Então, tudo era DCM. Então, nós temos que ver se agora a gente não coloca tudo como bipolar, porque não é bem assim. Existe assim, uma extensão de CID, de código, que são pequenas diferenças. Entendeu? Mas o que eu quero dizer é que essas doenças elas se misturam muito entre si. Antigamente se chamava psicose maníaca depressiva. Isso aí era mais interessante no sentido que existe a psicose, existe o delírio de, né, o surto psicótico no bipolar, né? Então, assim, quando existe o surto, fica mais fácil, sim, de tu diagnosticar, né? Eu não peguei a tua pergunta. A pergunta que tu fez, qual que foi? Quais são as principais dificuldades em diagnosticar o transtorno bipolar?
se tem diferença entre o diagnóstico da psiquiatria para a psicologia, em relação aos problemas, no caso. Se os problemas para diagnosticar são os mesmos para a psiquiatria e para a psicologia. São os mesmos. Eu acho que são os mesmos, e é difícil diagnosticar um bipolar, tu tem que ter muito critério, tem que ter uma lupa mesmo. Não é tão fácil tu fechar um diagnóstico de bipolaridade, a não ser que tu já receba o paciente num surto psicótico. E aí tu pega ou que ele já vem diagnosticado, né? Episódios grandes de depressão lá atrás, e ele surge no teu consultório com franca mania. Aí dá para fechar mais fácil isso. Assim, existem algumas coisas que você mede. Tem alucinação, tem ouve vozes, isso, aquilo, então, porque aí já são outros diagnósticos, entendeu? Então, tem alguns parâmetros que a gente vai utilizando. Agora, na psicologia, a gente tem teste muito eficaz que se pode ter esses resultados. Tá? E além dessa questão de que você está em contato constante com o paciente. Sim, com certeza. Eu acho que na psiquiatria é um pouco mais difícil, né? A gente tem testes na psiquiatria, mas a anamnese eu vejo que é muito importante. Assim, o histórico do paciente, a informação dos familiares. Mas mesmo assim, tem que ter muito critério. Não é fácil fechar um diagnóstico, não. E como é feita a diferenciação entre transtorno bipolar e a personalidade borderline, por exemplo? É o que eu estava explicando agora há pouco, né? Então, tudo está em tudo. Como o borderline, ele tem vários sintomas, entende? Inclui também o período de euforia, período de depressão, tentativa de suicídio, manipulação, mas ele tem algumas coisas mais, perversão, entendeu? Que nem sempre o bipolar tem. Que mais? Ajuda aí a lembrar aqui que o borderline apresenta mais. Uma instabilidade de personalidade. Eu sou isso agora, daqui a pouco eu já não sou mais isso. Eu amo, eu te trato bem, daqui a pouco eu te trato mal. Tá? O borderline, ele está sempre assim num mundo meio naquele limite, que também, sob pressão, ele desenvolve os sintomas mais rapidamente que o bipolar. Digamos assim, o borderline ele é mais sensível a ser pressionado, às frustrações, a dificuldade. Vê, assim, o transtorno de personalidade borderline, aí já fala, é um transtorno de personalidade, é estruturação da personalidade. O que a gente vê no borderline, assim, que ele tem essas oscilações, são mais rápidas, vamos dizer assim. O bipolar, ele tem um pouco mais com o espaço de tempo entre a depressão e a mania, hipomania, demora mais. O border é muito rápido. E ela é mais frio também. O borderline é uma pessoa mais fria e ele não consegue estabelecer vínculo afetivo. Ele tem essa dificuldade para estabelecer. Então, por aí, digamos, você pode trabalhar com borderline um longo tempo e ele, de repente, ele olha para você e diz assim, não, você não tem capacidade nenhuma para cuidar de mim. Entende? É diferente do bipolar, quando ele já estabelece um vínculo, né? Então, o borderline, ele... E é porque o borderline também tem muitos casos assim, de ter passado por abusos na infância. Já é uma das coisas que você tem que levar em consideração no psicodiagnóstico. Tá? Mas a diferença basicamente é essa. Ele é mais frio, ele oscila mais, ele fala uma coisa no momento seguinte ele fala, já é outra coisa, ele não é constante. Assim, eu tenho... Porém que na minha experiência também, que a gente vê? O bipolar, ele não tem muitos gatilhos, vem aquela oscilação do nada, quer dizer, ele muda. O border, ele, como diz o border, é personalidade limítrofe. Então, assim, vai do 8 para 80 muito rápido, é tudo muito rápido.
E a questão, o que a gente vê muito no border também é um vazio muito grande, um vazio, parece que não preenche, né? E a questão, assim, do relacionamento amoroso. Então, pode até haver um efeito estressor no bipolar, por exemplo, uma briga de trânsito, alguma coisa. Pode, é mais raro. Mas no border tem muito a ver com relacionamento afetivo. Seja uma briga com a mãe, pode já dar uma estabilidade, uma oscilação de humor. No relacionamento, um término com um marido, com um namorado, aquilo já engatilha, né? E às vezes ele tem um pensamento obsessivo também, por exemplo, se ele se apaixona, então ele fica naquele objeto de amor, uma coisa assim meio obsessiva mesmo, como se tivesse toque de um pensamento. Tem que ser aquela pessoa, não serve outra. Ele não aceita ou não. O borderline tem um problema muito grande para aceitar ou não. É uma idealização, uma frustração muito grande, né? Ele entra numa idealização, depois ele se frustra. Então, é como o border limite. É 880, muito rápido, e a intolerância, a frustração é muito grande ali. O bipolar ele não precisa ter um gatilho em si. Eu acho que isso talvez, né? O borderline é assim, tolerância zero. Tolerância zero. Dá para descrever assim. Entendi. Aí surgiu uma pergunta aqui no chat. Na fase da mania, como procurar ajuda se está tudo bem, tudo ótimo? Não, na fase de mania, para a pessoa que está em mania, está tudo ótimo. Mas a mania do bipolar, ele tende a achar que é uma coisa gostosa, mas na verdade é uma ansiedade, é uma euforia ansiosa. Ela também é desconfortável, porque ela é uma euforia ao mesmo tempo que tem um vazio, entendeu? E aí, como é que você sabe? Na fase de euforia que ele vai comprar, que ele vai fazer dívida, que ele vai manipular, que ele vai mentir. É nessa fase que ele faz as maiores barbaridades, entendeu? É nessa fase que ele fica assim, ao mesmo tempo que ele fica encantador, tá? Ele encanta as pessoas, porque ele é animado, ele tem a capacidade de convencer muito bem. Aquele filme, tem até um filme, Mr. Jones, que mostra muito bem, né, com o Richard Gere, em que ele convence num dia a pessoa a se apaixonar por ele, de tão encantador que ele fica. Tá? Então, digamos assim, esse nos bipolares, mais bipolar mesmo, com grau mais Eu elevado. acho que na fase da mania, ele tem prejuízo profissional, ele tem prejuízo familiar, ele pode se endividar, Ele pode roubar. Ele tem essa questão de, sabe, não ter consequência, ele não pensa na consequência. E entra em delírio muitas vezes. Então, assim, o paciente ele não tem como responder por ele nessa fase. Então, tem que ser um familiar para levá-lo para fazer o tratamento, porque ele sozinho ele não vai. Ele acha que está muito bem, está tudo muito bem, muito. Ele tem uma autoestima super elevada, né? Ele costuma fazer aqueles negócios que ele acha que está ganhando milhões e ele está perdendo tudo. Ele escreve um livro sem ter, às vezes, nenhum conhecimento técnico, ele quer gerir, dar, vamos dizer assim, pitaco em coisas que ele não tem a mínima noção. Ah, sim. Ele tem mania de achar que entende sobre todos os assuntos também, né? Sabe tudo. Você começa o assunto, ele já conta a história dele, sem conhecimento, sem saber de nada. Pode ser absurdo, mas ele entende tudo. Técnico, mas ele entende tudo. Ele pode dar conselhos até para o presidente da República, para o secretário, para o Ministério da Saúde, para as Nações Unidas. Porque tudo ele sabe, ele entende tudo. Aí, só para avisar o pessoal da live que já está disponível na bio da Oriente o link para o formulário, para as horas, o certificado no caso. Aí, ao clicar no link, é só preencher o formulário e a gente vai encaminhar um certificado. Aí surgiu mais uma dúvida aqui, que o Luiz mandou. A borderline ela tem sintomas dissociativos. E o paciente bipolar?
Eu não entendi direito a pergunta. O borderline tem, assim, dissociativos. Ele perguntou dessa forma: o borderline tem sintomas dissociativos e o paciente bipolar. Eu acho que ele queria saber se o paciente bipolar tem sintomas dissociativos. Eu acredito que seja isso a pergunta dele. Não Bom, ficou muito claro. tecnicamente você não vai encontrar isso, mas pela lógica ele já vive dissociado, né? Se você for pensar o histórico que o bipolar vive, ele vive uma dissociação completa, porque na fase de euforia, ele de repente, na fantasia dele, ele é digamos, né, o Ayrton Senna. Então ele pode pegar o carro e ir a 150. É uma dissociação, se você for ver isso, entendeu? Ele pode, assim, ele tem todo o poder do mundo. Sim. Então, existe uma coisa bem fora da realidade, e ele não consegue voltar, porque ele vive um mundo de fantasia exageradamente positivo e depois exageradamente negativo. Nisso está a dissociação. Eu acho que uma pergunta sempre que tu pode fazer para diferenciar é assim, existe sintoma psicótico, né? Delírio psicótico. O border, ele não tem delírio psicótico. Entrar num delírio mesmo, delírio, né? Que eu falo, acho que a Maria Sim. pode explicar melhor, entender melhor. Mas é muito difícil, realmente. Inclusive, eles podem se sobrepor. Tu pode ter um transtorno de humor bipolar e um transtorno de personalidade borderline. E a gente coloca como borderline, porque já está incluso o bipolar dentro do borderline. Então, não sei se deu para entender. Quando colocamos borderline, já existe o bipolar dentro. A gente fala de comorbidades, né? Então, quando o paciente tem bipolaridade, transtorno de personalidade borderline, né? Então, mas ele pode ter as duas coisas. Então, existe Sim, isso. porque o borderline tem a bipolaridade e mais coisas. Ele tem tudo. Ele tem tudo que possa ter de problema. Tá. Aí, o William mandou: e por que tanta tristeza, choro, às vezes sem motivo nenhum? E eu acho que aí... Ele pode ter uma distimia, né? Aí assim, o choro sem motivo, eu classifico mais no transtorno de humor, porque o border, ele tem um motivo. Geralmente tem alguma frustração, uma idealização amorosa, uma frustração amorosa. Ele tem uma ligação assim, não é do nada isso. Mas se ele chora, ele pode ter uma depressão profunda também. Só uma depressão profunda. Não precisa ser necessariamente uma patologia, entendeu? Uma patologia séria. Claro, a depressão também é uma patologia. Mas, assim, sairia um pouco das psicoses, né? Não, a gente fala depressão recorrente. O que eu falo assim é que tu pode ter um transtorno de personalidade que é muito diferente de um transtorno de humor. Né? O transtorno de personalidade tem toda uma estrutura da personalidade, desde a infância, da tenra infância até a fase da vida adulta. É muito importante tu avaliar com os familiares isso. E o bipolar já é um pouco diferente nessa questão. Né? É químico o negócio. É químico. Ele vem a tristeza, vem a mania... às vezes do nada, sem gatilho. Tu pergunta para o paciente, mas escuta, esse choro, essa tristeza, tem algum motivo? Não, eu não sei, é do nada. Pro border, aconteceu algum fato na tua vida que eu tive um término no meu relacionamento, ou meu namorado ou meu marido. Então, tem uma diferenciação também nisso, né? Mas a pergunta do rapaz é isso, né? Pode ser só a depressão mesmo. Sim. Como que as pessoas próximas a quem tem transtorno bipolar podem ajudar o paciente? Primeiro passo, muita paciência. Segundo passo, tem que amar muito, porque eles são difíceis. Tão difícil. Eles são muito difíceis.
Tem que amar muito, ter muita empatia também para entender, se colocar no lugar, porque muitas vezes a pessoa classifica a pessoa com bipolaridade como uma pessoa má, egoísta, né? Sim. Então, eles não entendem que aquilo é um transtorno grave, que pode levar à morte do A paciente, morte, né? sim, pode levar à morte. Mas olha, eu vou te dizer uma coisa, grande parte dos familiares não entendem, tá? Porque como ele consegue irritar, ele cria confusão com o vizinho, ele cria confusão onde ele vai, ele gosta de criar confusão. Então ele acaba assim sendo detestado. E a família, ele cria muita briga dentro da família também. Ele consegue separar a família. Porque como ele também tem o poder de convencimento, então ele puxa parte para o lado dele, e assim vai. Então, o borderline, você tem que ter paciência, você tem que ter muito amor, você tem que entender como doença, tem que até estudar o que é o borderline, confiar que a pessoa é a borderline, não, que ela é bipolar, confiar principalmente, porque o pessoal acha que é assim vergonha, é porque não presta mesmo, Que né? já é E, um preconceito, uma falta de conhecimento. Isso que a gente está fazendo já é uma informação, né? Eu acho que a gente tem que formar a população para quebrar esse estigma, quebrar essa questão aí de que a gente psicofobia, né? Porque as pessoas, a gente fala estigma antigamente na época da Grécia, antiga Grécia, né? Eles marcavam a ferro os escravos, os ladrões que não podiam viver junto à sociedade. Então o transtorno mental tem um pouco disso também, né? Vamos afastar porque essa pessoa é muito complicada. Então é muito agora mais pensa, fácil tu te livrar de uma pessoa assim do que tu acolher a pessoa, né? Na família. pensa a família, porque o bipolar, ele gasta. Então ele vai dilapidando, às vezes, o capital da família. Então você pensa os irmãos desse bipolar, como é que fica? Entendeu? E depois outra, normalmente é o tipo assim que eles já querem a herança antes do pai ou a mãe, em muitos casos. Antes do pai e da mãe, né, tá nem pensando em morrer, eles já estão pensando em gastar esse patrimônio. É a compulsão por compra, né? Eles querem Sim. ser uma coisa sem limite. Na live vocês comentaram que já dá para ser identificado infantil ainda, quando criança já dá para identificar traços do transtorno bipolar. Nesses casos, já inicia tratamento com remédio ou só com a terapia? Os dois, há casos em que só a terapia, se for leve, tá? E a gente já tem histórico de pai bipolar, essa coisa toda. Às vezes só terapia resolve. Às vezes é preciso entrar com a medicação. Na É uma psiquiatria medicação infantil, leve. geralmente tu entra com a medicação, por isso que já tem essa especialidade né, psiquiatra infanto-juvenil, né, de psiquiatra da infância e adolescência. Então já entra com medicação e terapia, né? Não é fácil tu fazer um diagnóstico na infância. Não é tão fácil assim. Então isso requer uma Tem que os sinais especialidade, estarem muito evidentes. Os né? Uma sinais têm que ser muito evidentes na especialidade, porque é criança. diferente os sinais, os sintomas de uma criança para um adulto que já entra ali na fase dos 20, 25. São sintomas e sinais diferentes. Por isso que essa especialidade existe na psiquiatria justamente por causa disso. Eu acho que a live foi muito esclarecedora. Eu acho que não temos mais perguntas. Vocês querem contar mais alguma coisa? Acho que estava de bom tamanho. Qualquer coisa a mais seria exagero. Sim, pode deixar. A gente gostaria de agradecer vocês duas pela participação, a Oriente em si. Hoje foi a nossa primeira live, com participação de mais duas pessoas. Ainda não tínhamos realizado isso, então é um momento especial para a gente também estar aqui. Que bom. E a gente gostaria de vocês terem aceitado esse convite e por ter participado aqui conosco. Obrigado, vocês também. Obrigada, foi um prazer, tá? Contem com a gente. A gente está aqui, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, a gente pode estar respondendo aí até pelo Instagram aí, nosso, né? Sim, a gente manda para vocês.
Já teve gente aqui já no chat já pedindo contato de vocês também, mas aí como tá o Instagram, a pessoa já consegue estar entrando em contato com vocês também. Aí tem bastante gente aqui agradecendo, aí só agradecer novamente vocês. Tá bom. Obrigado a todo mundo que ouviu a gente, o carinho que a gente recebeu e tudo mais. Obrigada, uma boa noite para vocês, uma boa semana que a gente está iniciando aí. Com toda essa pandemia tá difícil, né? Mas vamos levando um dia por vez, que as coisas vão melhorar. Sim. Boa noite, Obrigado. então. Boa noite. Um abraço. Abraço.